versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo apenas Deus fala algumas verdades que cada um de nós precisa viver dia após dia. Primeiro é que ele está aqui através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, falando para não se conformar. O que seria não se conformar com o mundo? Tomar a forma do mundo. Ele está dizendo: não tome a forma do mundo, não se conforme, não fique com a mesma forma do mundo, ou seja, não fique com a mesma forma daqueles que não estão preocupados com Deus nem com a sua própria vida. Não assuma essa forma, não tome a forma do mundo, as coisas ruins que acontecem nesse mundo, mas transformai-vos. Ele não está dizendo para transformar o outro. A gente muitas vezes tem o hábito e a mania de querer transformar o outro, querer colocar o outro como nós achamos que o outro tem que ser. A gente faz um projeto de como que a gente quer que o outro seja. E isso acontece em todas as áreas da sociedade, principalmente dentro da família, principalmente dentro do lar. Às vezes a gente quer que o outro assuma a forma que a gente quer transformar o outro. Ele não está dizendo que eu tenho que transformar o próximo, está dizendo que eu tenho que transformar quem? Transformai-vos. Eu tenho que transformar a mim mesmo. Eu tenho que lutar para me superar e não para superar o próximo. O próximo não é alguém a ser superado, alguém a ser amado. O próximo não é alguém a ser usado, como a gente já disse algumas vezes aqui. O próximo é alguém com quem eu tenho que interagir e não disputar. Mas o que a gente vê no mundo, e a gente está falando aqui de não tomar essa forma do mundo, porque o que você vê no mundo é que as pessoas disputam entre si o tempo inteiro. E umas querem estar acima das outras. E quanto mais poder elas querem. Ele está dizendo para a gente não se conformar, ele está dizendo para a gente transformar a si mesmo. Se eu consigo transformar a mim mesmo dia após dia, amanhã eu serei um ser humano melhor do que hoje. Depois da manhã eu serei um ser humano um pouco melhor do que amanhã. E assim vai, eu vou no crescimento. E a Bíblia diz que é de fé em fé e de glória em glória, só pela fé, só pela graça que a gente consegue atingir isso. E no final ele diz: para que isso, pela renovação do vosso entendimento. A fé não é algo louco, a fé não é algo absurdo, a fé não em Deus ela não é sem motivo, ela não é sem razão, ela é com entendimento. Em grande escala, a gente costuma falar que a igreja evangélica não ensina as pessoas a pensarem. Pelo contrário, ela diz: deixa que eu penso por você. Aqui a gente tenta fazer o contrário, a gente tenta ensinar todos a pensarem, porque ninguém tem que ser teleguiado por ninguém. A gente busca instruir dentro da palavra, mas você tem que pensar, você tem que raciocinar, e é o que ele está dizendo aqui. Através de que você vai não se conformar e vai se transformar, vai transformar a si mesmo para ser um ser humano melhor, através da renovação do vosso entendimento. Se não houver renovação de entendimento, não tem como se transformar, não tem como não tomar a forma do mundo, acaba tomando a forma do mundo e não consegue transformar a si mesmo. Por que eu tenho que fazer essas três coisas, pastor? Porque ele diz que se eu consigo não me conformar com esse mundo, se eu consigo me transformar através de um entendimento renovado, não um entendimento teleguiado porque alguém disse que eu tenho que fazer, mas porque eu cheguei à conclusão de que é o melhor para mim fazer aquilo ali. Aí ele diz: para que experimenteis três coisas importantes: qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu consigo viver esse versículo aqui, orientado por Paulo, quando eu consigo não me conformar com as coisas ruins que tem nesse mundo, não tomar a forma delas,
quando eu consigo transformar a mim mesmo, renovar o meu entendimento dia após dia, eu vou experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a nossa vida sempre será boa, perfeita e agradável. Amém? Se queres experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só tem um caminho. Não se conforme com esse mundo. Não tome a forma do mundo, transforme a si mesmo pela renovação do vosso entendimento. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar? Dá uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno. Você veio. E Ele está aqui hoje para te abençoar, para liberar a bênção dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Grande é o Senhor.
presença, Senhor amado, com louvores, Pai. Porque eu sei que tua vida no meio dos louvores, Pai. Estamos neste lugar, Senhor amado. Porque aqui, Senhor, eu sei que é um lugar onde tu ordena a bênção em minha vida, Senhor amado. Nós queremos cultuar a Ti, Senhor amado. Render todos os louvores, Senhor, toda adoração, Pai. Que chegue, Senhor amado, como um aroma suave, Senhor, perante as Tuas narinas, ó Deus. Porque estamos de coração aqui sincero e abertos, Pai, dizendo que Tu és santo, dizendo que Tu és maravilhoso, Pai, dizendo que Tu és bem-vindo neste lugar, ó Deus. Oh Pai amado, queremos sentir a Tua presença, Senhor, a cada segundo aqui nesta terra, Pai. Porque sem a Tua presença, Pai, nós nos sentimos preenchidos, Senhor amado. Sem a Tua presença nós não somos nada, Pai. Nós fomos escolhidos como os atalaias, Senhor, aqui nesta terra, Senhor amado. Para que por Ti, Senhor amado, nós pregássemos, Senhor. Para que por Ti, Senhor amado, nós sofrêssemos, Senhor, aleluia. Tudo aquilo, Senhor, que Tu tem colocado na nossa mão, Pai, nós podemos fazer com excelência, Pai. Se é no louvor, Senhor amado, se é na palavra, Senhor, se é no trato, Pai. Nós queremos fazer com excelência a Tua obra, Pai. Por isso, Senhor amado, queremos ouvir, Senhor, cada dia mais a Tua voz, Pai. Pai amado, fala, Senhor, com o Teu povo aqui esta noite, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. De coração aberto, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor, por estar neste lugar, Pai. Amém, Senhor. Aproveitar que você está de pé, coloca a mão no seu coração, vamos orar um pouco mais. Agora você vai pedir a Deus pela sua vida. Você vai colocar diante do Senhor os seus desejos, os seus anseios. O que você está precisando? Fala com Deus. Ele está te ouvindo nessa noite. Você saiu da sua casa numa noite fria como essa. Veio até aqui esse lugar, casa de oração. Essa não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no nosso coração. Se você veio até aqui porque você queria buscar a face do Senhor nesse lugar, na casa de oração, aonde o Senhor libera a bênção dele também, no meio da sua congregação. Então coloque diante do Senhor, coloque a mão no seu coração e fale com Deus agora aquilo que está te incomodando, fale com Deus aquilo que está te ferindo, quem sabe, fale com Deus aquilo que você está necessitando. Abra o seu coração para Ele, ainda que você não abra a sua boca, mas fale com o Senhor nesse momento, ainda que seja no íntimo do seu coração. Diga para Ele daquilo que você precisa. Diga onde é a sua dor. Diga daquilo que você está necessitando. O Senhor é poderoso para atender o seu clamor nessa noite. Ele conhece a intenção do seu coração. Ele sabe que você veio aqui para adorá-lo, para buscar a face dele em espírito e verdade, para dizer que só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, prestar um culto sincero a Ele. E Ele está sondando o seu coração nesse momento. Não se preocupe com os seus erros, não se preocupe com o seu pecado. Deus está ouvindo o seu clamor nesse momento. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua existência. E Ele quer liberar a bênção dele sobre a tua vida nessa noite. Fale com Ele.
Esther, que é o Lisandro. O Lisandro foi membro da nossa igreja antes de eu vir pastorear aqui. E o Lisandro, ele foi convidado a ser pastor da igreja Nova Vida, aqui de Rio Grande. Aliás, é a única igreja Nova Vida do Rio Grande do Sul todo, que eu fiquei sabendo. E eu tenho buscado me aproximar do Lisandro e a gente interagir. Eu sei que uns precisam dos outros, eu preciso do Lisandro, ele precisa de mim. E a gente vai se ajudando, eu aprendo com ele o que ele pode me ensinar, ele aprende comigo aquilo que eu puder ensinar. E a gente vai crescendo juntos assim. E o Lisandro amanhã será ordenado ao ministério pastoral, apesar de ele já ter assumido a igreja por uma necessidade, e ele amanhã vai estar sendo ordenado ao ministério pastoral e empossado definitivamente na igreja como pastor da igreja Nova Vida aqui em Rio Grande. Eu só não me recordo o endereço, fica ali naquela rua em frente à Praça Saraiva, né? É Rua Tiradentes? Não. Até o final do culto, depois do culto, eu dou o endereço certinho para os irmãos. Mas quem conhece a Praça Saraiva ali, entre a Pelotas, fica bem no meio da Praça Saraiva, naquele lado de lá, né? Os irmãos estão aqui presentes, estão conseguindo se situar. A parte de lá da rua do Jonas ali, que é a Teixeira Júnior, ela faz esquina com a Teixeira Júnior, a rua dele. Vou dizer no final do culto, eu digo para os irmãos certinho. E eu gostaria muito, vai ser amanhã às 19h30. Eu gostaria muito de que quem pudesse ir, tivesse disponibilidade, estivesse lá para prestigiar. Eu vou estar, outros irmãos já confirmaram, vão estar. Eu não tenho condição de transporte para ir para lá, eu não tenho ônibus, a gente combina, se tiver que dar 2 viagens de carro, a gente dá 2 viagens, não tem problema. Mas eu gostaria muito de prestigiar o Lisandro, que é uma pessoa que pregou aqui na nossa igreja algumas quarta-feiras atrás, abençoou muita gente. Muito mesmo. Homem de Deus, sei que foi Deus quem levantou ele para esse ministério e quero poder colaborar naquilo que for possível a nós. Augusto do Prado. Augusto do Prado. É logo pertinho da praça mesmo ali, bem pertinho da praça. Você entrou na Augusto do Prado, do lado esquerdo, de quem está indo em direção a Domingos de Almeida. Abra sua Bíblia, nós não vamos ficar falando muito, vamos ao recado que Deus colocou nos nossos corações. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Versículos de 22 em diante. De 22 a 31. Ajuda ele ali, irmão. Procura aí. Mateus. Achou? Que vergonha. Capítulo 14. Desculpa. Capítulo 14. Versículos de 22 a 31. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, já está com a Bíblia aberta aí. Você acha que Deus coloca a gente numa furada? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Não. Você acha que Deus coloca a gente... Vamos mudar então. Você acha que Deus coloca a gente na tribulação? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Tem quem acha que sim e que não. Vamos lá. Isso é só para a gente gravar. O tema que a gente vai pensar hoje fala quando a tribulação vem de Deus. É possível, pastor, a tribulação vir da parte de Deus? É possível a tribulação vir da parte de Deus. Mas existe uma diferença da tribulação que vem da parte de Deus e da tribulação que nós mesmos buscamos para as nossas próprias mãos. Existe uma diferença muito grande. Vamos lá. Vamos ver o versículo 22, capítulo 14 de Mateus. Vamos até o 31. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Preste atenção, vou repetir o versículo. E logo Jesus ordenou. Jesus não pediu, ele ordenou, ele deu uma ordem.
ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: não, tem bom ânimo, eu sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Somente até aí. No versículo 22, Jesus ordenou que eles fossem para o mar. Eu faço uma pergunta: Jesus, sendo homem e sendo Deus, sabia que ia ter uma tempestade sobre aquele mar, sim ou não? Sim. Então, literalmente, Jesus mandou eles, entre aspas, para uma furada. Mandou eles para a tribulação, mandou eles para serem atribulados naquele mar revolto. Foi ou não foi? Ou será que a minha interpretação está errada? Eu acho que é exatamente isso que o texto está dizendo. Jesus disse, ordenou, falou assim: ó, se vocês quiserem, vocês podem pegar o barco e ir. Seria a opção deles. Jesus ordenou que eles fossem para o mar. Sabia que o mar ia ficar revoltado, sabia que eles iam passar por uma tribulação, mesmo assim Jesus foi. Jesus podia ter ido um pouco mais cedo, ele despediu a multidão. Na verdade, ele disse aqui, enquanto vão adiante, que eu vou despedir a multidão. Depois que ele despediu a multidão, ele não foi ao encontro dos discípulos. Ele foi para o monte orar. Ou seja, ele estava só lá de cima, vou fazer a minha interpretação. Ele estava lá no monte olhando o mar se revoltando e os discípulos lá no meio daquelas ondas. Os apóstolos lá no meio das ondas passando a tribulação. Será que ele tinha prazer em ver os seus amigos, porque eram amigos, e seus discípulos passando por tribulação, passando por aquilo ali? Ou será que ele estava tentando de alguma forma ensinar alguma coisa para eles? O que vocês acham? Eu acho que ele estava tentando ensinar alguma coisa para eles. Então a gente começa a tirar um pouquinho de lição desse texto aí, que Jesus permite, ou muitas vezes nos leva para a tribulação, porque ele tem um propósito. Eu separei algumas passagens aqui que falam sobre tribulação e sobre os propósitos da tribulação na vida do crente, porque a gente não quer passar por tribulação, a gente só quer ficar no mar de bola. O mar tem que estar sempre igual a Lagoa dos Patos aqui, né? Lisinho, plano, mas às vezes até a Lagoa dos Patos dá umas ondas aí que não dá para navegar, mesmo ela sendo sereninha. Romanos capítulo 5, vamos ver algumas passagens que falam sobre tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 3. É bom dar bastante passagem assim, que a gente aprender a folhear a Bíblia, né, saber onde é que estão os livros, os textos. É importante conhecer a palavra de Deus. Ela é verdade e vida para nós. Ela é alimento. Capítulo 5 de Romanos, versículo 3. Olha o que diz aí. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Perseverança. Paciência. A tribulação ela produz paciência. A paciência produz perseverança. Algumas versões está perseverança e outras está paciência. O sentido é o mesmo. A tribulação produz a paciência. Portanto, se você tem sido impaciente com as pessoas, tem um caminho de aprender a ser paciente, passando pela tribulação. E pode ser que Deus te leve para a tribulação para você aprender a ser paciente com as pessoas. Não só com os de casa, mas com quem quer que seja. Outra passagem aí em Romanos mesmo. Tem 3 passagens em Romanos. Capítulo 12. Aproveita que você já está em Romanos, segue mais à frente um pouquinho.
capítulo 12, versículo 12. Olha o que está escrito aí. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A tribulação faz parte da vida do crente. Quem acha que se converteu, acabou todos os problemas da vida, isso é mentira. Isso é o Evangelho, como eu preguei domingo, o Evangelho sem cruz, que ensina que tudo na vida do crente é um mar de rosas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a justos e injustos. Ou seja, aqueles que já receberam Jesus como Salvador podem passar por tribulações, sim. Não é uma regra, mas é quase que certo disso acontecer. E a gente vai ver daqui a pouquinho sobre níveis espirituais e as tribulações dele. Aí em Romanos ainda, capítulo 8, volta 2 páginas aí na sua Bíblia. Você vai achar o capítulo 8, versículo 35. Olha o que diz aí. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas eu quero me prender só ao 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, qualquer coisa que possa acontecer, é impossível separar-nos do amor de Cristo. Você só é separado do amor de Cristo se você quiser. Se nós quisermos. A gente só larga Jesus se a gente quiser, porque Jesus disse que não vai nos largar jamais. E aí entra aquela eterna discussão da salvação, se o crente perde ou não perde a salvação, que discutem há séculos sobre esse assunto, e eu tenho a minha posição. Eu penso que perder, não, mas jogar fora, sim. É diferente, né? Perder é quando alguém te rouba. Você tem a carteira, está indo embora para casa com a carteira. Chegou o ladrão, perdeu. Me dá a carteira. Toma a carteira. Você perdeu, não perdeu? Perdeu a carteira. Agora, se você chegar ali, na beira do canal, e jogar essa carteira fora, foi você que quis jogar fora. Você não perdeu ela, você quis jogar ela fora. Assim acontece com a salvação para aqueles que apostaram da fé. Então, para mim, isso é uma visão pessoal minha, baseada no que eu já estudei muito sobre esse assunto nas Escrituras. A única condição para que o crente deixe de ter a salvação, que não é uma perda, é ele apostatar da fé. Antes, eu estava indo na direção de Deus. Jesus disse que aqueles que são dele, aqueles que ele resgatou, o maligno não pode tocar. Então, se você estiver guardado nas mãos de Jesus, fazendo a vontade dele, o maligno não te toca. Ninguém vai arrebatar você das mãos de Jesus, porque não existe ninguém poderoso como ele para poder te tirar da mão dele. Então, você está nas mãos de Jesus, protegido. Agora, eu quero sair, você é livre. Deus não vai te prender debaixo da sua mão. Isso não seria liberdade. E Jesus disse que ele veio para você ser livre. Ele veio para você ter vida, e vida com abundância. Vamos lembrar do filho pródigo. O filho pródigo queria ir embora e gastar os seus bens. O pai disse o que para ele? Não, você não vai, eu não vou te dar nada, você não vai. Foi isso que o pai disse? Não foi. O pai fez o quê? Toma sua parte, vai. Estou te orientando, você vai quebrar a cara. Estou falando com as minhas palavras aqui. Se eu fosse você, não faria isso. Mas já que você quer fazer, toma, vai. Você é livre. E o filho foi, quebrou a cara e depois voltou arrependido. Assim é Deus. Deus não impede que o seu filho, nós somos tão livres. E é uma coisa que é linda na igreja Batista Betânia, em todos os lugares que a gente tem igreja, e não só em Betânia, mas existem outras igrejas que também são assim, mas são muito poucas. É a liberdade que a gente tem de viver o Evangelho. Você é tão livre, Deus te fez tão livre que você é livre até para sair da presença dele, se você quiser. Eu quero ir embora, pode ir. Mas o senhor não vai falar nada, não. Vou falar que você vai quebrar a cara, já está escrito lá. Se você for, você vai cair, você vai quebrar a cara. Mas se você quiser ir, vai, você é livre. Deus nos fez tão livre a ponto de a libertação que Jesus nos deu ser tamanha
a Ele. Já parou para pensar nisso? Isso é amor. Ele não mantém-nos presos a Ele. Nós só ficamos com Ele se não quisermos. Se nós quisermos abrir mão dele. E a Bíblia chama isso de apostasia. Apostasia é deixar a fé bíblica em Deus e dar ouvido a qualquer outras doutrinas. Para mim, essa é a única condição que não é uma perda. Eu estou jogando tudo aquilo que Deus me deu, a morte e a salvação que Jesus comprou na cruz por mim. Eu estou jogando fora, virando as costas para Deus e indo embora. Aí eu deixo de ser participante do céu e passo a ser participante, mais uma vez, do inferno. Bom, mais duas passagenzinhas só para a gente falar sobre tribulação e ver quando é que a tribulação vem da parte de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Abra aí, eu te espero, enquanto você vai exercitando a folhear a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Amém? Oi. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. Porque a nossa leve, olha, preste atenção, leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, muito excelente. Vou ler um pouquinho mais. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Significa que qualquer tribulação, vamos ler outra passagem e aí a gente comenta isso aqui. Aí em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. 8:2. É a última passagem que nós vamos ler sobre tribulação. Senão você vai sair daqui atribulado. 8:2. Como em muita prova de tribulação houve abundância da sua alegria. Em algumas versões está escrito gozo. E como com a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. No meio da tribulação, eles tiveram abundância. No meio da tribulação, Deus sustentou. No meio da tribulação, Deus guardou. Deus livrou. E lá no capítulo 4, versículo 17, ele está chamando a tribulação de leve e momentânea. Vamos parar para pensar e entender por que ele está chamando essa tribulação de leve e momentânea. Porque ela é passageira. Imagine a tribulação eterna no inferno. Essa não é passageira. Essa sim é pesada. As que a gente passa na vida são leves e momentâneas. Ela vem, daqui a pouco ela vai embora. Quantas vezes já passou por tribulações terríveis que você achou que não ia suportar? Não, essa eu não vou aguentar. Vou jogar a toalha. Não vou suportar, vou morrer. É ou não é? Quantas vezes aconteceu isso também? Dessa vez eu não suporto. Nunca foi tão intensa a tribulação na minha vida. Daqui a pouco aquilo passou e você olha para trás e fala assim, rapaz, passou. E Deus te dá um renovo. Deus renova as suas forças, renova a sua vida. Aquilo ali faz parte do seu passado. E serve apenas como aprendizado, serve apenas como experiência. Já aconteceu com você isso ou só comigo? Amém? Amém ou não? Amém. A tribulação que vem da parte de Deus, ela acontece em vários níveis espirituais. Vamos falar um pouquinho sobre nível espiritual. Se eu estiver nessa altura aqui, eu estou em que nível? Estou no nível do solo. Certo? Só para a gente ter um exemplo aqui. Se eu subir para cá, eu estou no mesmo nível? Não estou no mesmo, estou no nível acima. Certo? Bom, eu aqui, vamos tomar como exemplo, sentado aqui ouvindo a palavra, a minha responsabilidade é uma, de sentar e ouvir a palavra, é ou não é? Desde o momento que eu subo para esse nível aqui, não porque eu quero aparecer, só para exemplificar, a responsabilidade passa a ser outra, sim ou não?
que eu passava quando eu estava nesse nível eram umas, compatíveis com o nível que eu estava. Bom, venci todas as tribulações desse nível. Deus me colocou no nível mais acima, subi um degrau. Estou só tomando como exemplo aqui, estou falando da vida espiritual. Aqui em cima eu tenho tribulações no nível que eu estou na minha vida espiritual. Para e faz um raciocínio, um leve apanhado de pessoas que você conhece talvez que tenham chegado a um nível espiritual um pouco mais elevado, ou de responsabilidade espiritual mais elevada. Isso não quer dizer que a pessoa seja melhor do que qualquer outra que está num degrau mais baixo. Porque a gente, para subir e chegar ao topo de uma escada, tem que começar no primeiro degrau. Ninguém começa lá em cima, começa? São níveis. E você vai galgando degraus. Isso seja na vida espiritual, seja na vida material, seja na vida financeira, seja em todas as áreas da nossa vida. Para pensar, vamos tirar a vida espiritual um pouquinho, vamos deixar ela aqui de lado. Vamos para a vida financeira. Hoje eu sou um funcionário. Estou dando um exemplo. Sou um funcionário. Trabalho numa empresa X, no escritório. Sou o camarada que guarda os documentos. Fui promovido. Amanhã eu sou o cara responsável por uma equipe que vai guardar os documentos. Você acha que a minha vida, na minha vida profissional, vai ser a mesma coisa que era quando eu estava só guardando os documentos? Você acha que o nível de responsabilidade vai ser o mesmo? Não. E vamos supor que eu suba um pouquinho, subi um degrau da escada. Estou falando de vida profissional. Deixamos a vida espiritual aqui de lado. Vamos supor que eu suba mais um degrau. Agora eu vou ser o diretor da parte administrativa da empresa. Eu comecei como guardador de documento, virei chefe de uma equipe de guardadores, agora eu sou o diretor responsável por toda a documentação da empresa. Você acha que a pressão que vai exercer em mim, porque eu cheguei nesse nível aqui, é a mesma que vai ser exercida quando eu estava naquele nível lá que eu comecei? Você acha que é mesmo? Não é mesmo. E quanto maior o degrau, maior a pressão exercida em cima de você. Maior a responsabilidade por estar naquele degrau. Maior a responsabilidade por estar naquele nível. Bom, na vida espiritual, vamos trazer ela para cá de novo, não é diferente. Quando a gente está no nível espiritual e a gente, o plano de Deus na nossa vida é crescer espiritualmente, e você sai de um degrau para outro, e eu não estou falando de ministério pastoral, eu não estou falando disso, eu estou falando de nível de aproximação com Deus, de intimidade, de relacionamento, não só de um cargo de liderança, seja ele qual for, mas inclui também um cargo de liderança. A responsabilidade é maior. As tribulações que eu passava quando eu estava naquele nível lá, rasteirinho, vamos dizer, são diferentes das tribulações que eu vou passar no nível que eu estou agora. E serão muito maiores quando eu passar para um outro nível. Por quê? Porque as tribulações fazem parte da vida, seja qual for o nível que você esteja. Da vida financeira, da vida espiritual, da vida matrimonial. É ou não é? Para e faz uma análise e vê se não acontece isso. Então existem níveis espirituais, na minha visão. A Bíblia me dá respaldo para falar isso, mas seria um estudo muito longo para a gente falar numa mensagem só. E nesses níveis espirituais, para cada um deles, tem uma tribulação, uma provação compatível com aquele nível. Vamos tomar por exemplo aqui o próprio texto que nós lemos. Os discípulos estavam num determinado nível espiritual naquele momento da vida deles, sim ou não? Qual era o nível espiritual que eles estavam ali? Vamos tomar, por exemplo, de novo o culto aqui. Eles estavam nesse nível espiritual, aprendendo. Jesus estava discipulando eles, discipulando, ensinando. Era ruim que eles aprenderam. Eu vim ruim de aprender. 3 anos e depois ainda falar besteira aí. Não é Jesus, você não vai morrer. Você falou que não ia morrer, como é que é a história? Eu não estou entendendo ainda. Pedro, tu quando te converteres, ajuda teus irmãos. 3 anos ouvindo Jesus, vendo milagre, realizando milagre, mas não tinha se convertido. É muito coração duro mesmo. Mas vamos lá. Estavam aqui. Qual foi a tribulação que Jesus mandou para eles? Uma tempestadezinha no mar. Pô, tempestadezinha, pastor, o barco estava quase virando. Uma tempestadezinha no mar. Jesus foi lá, acabou com a tempestade e deu uma experiência sobrenatural para eles. Bom, subiram para um outro nível. Jesus foi para o céu. Agora a responsabilidade de conduzir a minha igreja está na mão de vocês. Eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a responsabilidade está na mão de vocês. Fiquem em Jerusalém
do alto, vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo desceu, foram revestidos de poder, vão pregar a palavra. Entenderam, se converteram todos eles, finalmente. Entenderam que Jesus não veio reinar na terra, que ele veio reinar no mundo espiritual. E aí, vão agora pregar a palavra. Qual era a prova de tribulação que eles sofriam? Açoite, prisões. Um foi cerrado ao meio, o outro foi degolado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi queimado vivo, e por aí vai. Você acha que é o mesmo nível de tribulação? Está dando para entender? Amém ou não amém? Quando eles subiram para um outro nível, a perseguição foi muito maior. Quando eles subiram para outro nível, a aprovação, a tribulação foi muito maior. Mas Jesus disse o tempo inteiro: eu estou convosco. Fica tranquilo. Estevão sendo apedrejado. Primeiro que morreu por amor ao Evangelho. Sendo apedrejado. Por que Estevão foi apedrejado? Porque falava do amor de Cristo. Só por isso. Não fez mal a ninguém, porque ele falava do amor de Cristo. Vão apedrejar ele. Apedrejaram. Ele morrendo. Ele viu os céus abertos e disse: Senhor, perdoa eles, eles sabem o que estão fazendo. Você imagina alguém te apedrejando e você querendo amar aquelas pessoas e pedindo a Deus ainda para perdoar aqueles que estão tirando a sua vida. Ele estava em outro nível espiritual. E porque ele estava em outro nível espiritual, aquela tribulação para ele não significava praticamente nada. Ele sabia que ele ia morar no céu, porque era uma leve e momentânea, como a gente leu, leve e momentânea tribulação. Acabou aquilo ali, acabou. Onde é que você está agora? Eu estou no céu. Vocês estão tudo aí sofrendo, eu estou aqui. Ó. Vocês me mataram, vocês fizeram foi um favor. Que agora eu estou desfrutando das mansões celestiais que Jesus preparou para mim. Vamos lá. Quando a tribulação vem de Deus, em primeiro lugar, ela produz crescimento. Diga para mim, crescimento. Agora diga comigo que está do seu lado, meu irmão. Crescimento. Se não tiver ninguém do seu lado, fala para trás ou para frente, mas fala para alguém. Produz crescimento. A tribulação, quando ela vem de Deus, ela não vem sem propósito. Aquilo que aconteceu ali no mar, a tribulação que Jesus permitiu, ordenou que eles passassem. Em seguida, eles tiveram um crescimento espiritual tamanho. Eles tiveram uma experiência com Jesus sobrenatural. Qual de vocês aqui já conseguiu andar sobre as águas? Ninguém. Pois é, Pedro andou. Pedro andou. A experiência que Pedro teve, nenhum ser humano mais teve no planeta até hoje. Pelo menos que tenha sido relatado. Ninguém viveu a experiência que Pedro viveu. Então, Jesus permitiu ou os enviou para aquela tribulação, para aquele momento de tribulação, mas para produzir na vida deles crescimento. Você está sendo atribulado? Amém ou não amém? Toda glória a Deus, você vai sair dela um pouco maior. Você vai sair dela, você vai crescer um pouco mais, Deus vai trazer crescimento sobre a tua vida. Pode ter certeza disso. Experiências com Deus você vai viver. Em primeiro lugar, então, quando a tribulação vem de Deus, ela produz crescimento. Eu me torno um ser humano melhor. Porque o objetivo de Deus, sempre, todo tempo, Jesus vem ensinar o ser humano a ser ser humano como o ser humano tem que ser. O ser humano estava sendo gente da maneira errada. Deus olhou do céu e falou: está tudo errado. Vai lá e ensina eles como é que tem que ser o certo. Jesus vem e ensina a gente como é que tem que ser o certo. Faz quem quer. Mas tudo que está aqui, se você pegar e ler, você vai ver que é Jesus ensinando o ser humano a viver uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida que vale a pena ser vivida com prazer. Segundo lugar, quando a tribulação vem de Deus, ela produz paciência. Diga, paciência. Paciência. Se você tem sido impaciente com as coisas que têm acontecido na sua vida, a tribulação vai ficar o tempo inteiro até você aprender a ser paciente. Porque a tribulação é uma das formas da gente aprender paciência. É uma das formas que Deus nos ensina a ser paciente. Está aqui falando alguém que de cadeira pode falar isso para vocês. Né, minha esposa? Uma benção a tribulação na nossa vida. Como produzir paciência? Mas foi difícil para mim aprender. Eu não estou falando de utopia, eu não estou falando de algo que eu não sei o que é. Eu estou falando de algo que eu vivi, que eu sei que muitos de vocês podem estar vivendo. A impaciência que eu tinha de ver logo as coisas acontecendo.
A ansiedade era tremenda. Eu tinha dores de cabeça diárias por causa de ansiedade. Vocês têm noção do que é isso? Quem me curou foi Deus. Quando eu consegui, mesmo sendo membro da igreja, mesmo sendo seminarista, teólogo, formado, quando eu consegui lançar sobre ele toda a minha ansiedade e saber que ele tem cuidado de vós, é o que diz a Bíblia. Lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem ou não tem cuidado? Tem cuidado de vós. Vocês sabem, cada um sabe quanto Deus tem cuidado, quanto Deus tem livrado. Muitos de nós não eram para estarmos mais aqui hoje. Então, em primeiro lugar, a tribulação, quando vem de Deus, ela produz crescimento. Em segundo lugar, ela produz paciência. Em terceiro lugar, ela produz experiência. Diga, experiência. Ela produz experiência com quem? Ela produz experiência com Deus. Ela produz experiência com o Criador. Ela produz intimidade sua para com Deus, minha para com Deus. Cada vez que eu subo um degrau, já estou ciente que ali vai vir uma tribulação. Eu consegui aprender isso. Deus me levou para um degrau maior, não para aparecer, não para mostrar que eu sei, não para mostrar que eu posso, não para me ensoberbecer, mas para poder ser mais útil no reino de Deus, naquilo que Ele quer me usar. Mas ciente que quando você sobe aquele degrau, que Deus te levou a um patamar maior, quando você não deixa aquilo subir para o teu coração e não virar soberba, a tribulação ela vai vir. Por quê? Porque Deus quer te levar a um degrau maior ainda. E para Ele te levar a um degrau maior ainda, você precisa passar pelas tribulações daquele nível que você chegou. E elas virão. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. O pastor Neil uma vez falou um negócio. É um homem que eu admiro, vocês sabem disso. Amo e sou muito grato a ele por tudo que Deus tem usado ele para fazer na minha vida. Usou e tem usado. E uma vez ligaram para ele, um amigo dele, ligou para ele e falou assim: pô, ele já falou isso de público, por isso que eu estou repetindo. Pô, eu queria... Estou te ligando, estava em Brasília com a esposa, deitado no quarto do hotel para dormir. E um amigo ligou para ele: pô, eu queria dizer que eu estou contigo e qualquer coisa que acontecer. Eu falei: pô, não estou entendendo. Por que você está falando isso para mim? Não, eu estou sabendo que tu engravidou a tua secretária e pode contar comigo, porque eu estou contigo, eu sei que tu é homem de Deus, tu caiu, mas... Não, peraí, eu não tenho secretária. Eu tenho 2 secretários. Não dá para engravidar. Aí o cara: pô, não, cara, estão falando aí. Pô, estão falando besteira, cara, nem secretário eu tenho. Então você vê, chegou no nível X, e naquele nível o diabo estava tentando lançar a tribulação. Como é que vem? Tentando lançar calúnia, difamação de uma coisa que sequer existia. Sequer existia. Por quê? Níveis espirituais. O diabo vai estar sempre tentando derrubar a mim e a você. A gente precisa estar alicerçado na palavra e com convicção que foi Deus que colocou a gente naquele patamar. A tribulação, quando vem de Deus, ela vai produzir experiência. E essa experiência vai trazer intimidade com Deus. Porque ela produz crescimento, ela produz paciência. E na paciência a gente aprende a lidar um pouco mais com as coisas espirituais. Certamente ela vai produzir experiência. E a experiência vai trazer o quê? Maturidade. Pastor, como é que você me mostra biblicamente que tudo isso aí é verdade? Jó, capítulo 42, versículo 5. Abre lá. Jó, antes de Salmos. É um livro antes de Salmos. Salmos é um livro da Bíblia. Fica mais fácil de achar. Jó 42, 5. A tribulação produz experiência, intimidade. E essa experiência, essa intimidade vai produzir maturidade espiritual. Um homem espiritual, uma mulher espiritual maduro só pode ser denso na vida de qualquer outro que chegue ao seu redor. Amém? 42:5. Com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó passa por uma tribulação. Só esse versículo aí para a gente ganhar tempo. Jó passa por uma tremenda tribulação. Até quem não é crente sabe como é que foi a história de Jó.
perdeu tudo, sofreu pra caramba. Quando no final da sua tribulação ele diz: eu pensava que eu te conhecia, Deus. Eu não conhecia, eu não entendia nada de você. Eu não entendia nada de ti. Eu ouvia falar, eu cria porque eu ouvia falar, agora não. Agora te vejo pelos olhos, ou seja, agora eu tenho uma experiência contigo. Essa experiência me produziu maturidade. E pela maturidade que Jó teve, ele não negou o nome de Deus. Ainda sendo tentado até o último grau, talvez que o ser humano pudesse ter tentado blasfemar contra Deus. Ele não blasfemou. Ele guardou o seu coração. Portanto, a tribulação, quando ela vem de Deus, como a gente está observando aqui, ela produz crescimento, produz paciência, ela produz experiência, intimidade com Deus, e ela resulta em maturidade espiritual. Bom, pastor, e ao contrário disso, e a tribulação, quando ela não vem de Deus, ela vem de quem? Bom, normalmente a tribulação, quando ela não vem de Deus, ela vem das nossas próprias mãos. Nós buscamos a tribulação. Nós procuramos tribulação. Quantas coisas que você fez lá atrás na sua vida, que você falou assim: se eu tivesse feito diferente, eu não precisava ter sofrido tudo isso que eu sofri. Bom, não foi Deus que te colocou. Foi você que procurou com as próprias mãos. E porque procurou com as próprias mãos, está ou passou por grandes tribulações na vida. Então, quando é que eu procuro, quando nós procuramos a tribulação, quando é que eu procuro essa tribulação para a minha vida? Quando eu não dou ouvidos. Não dá ouvidos a quê? Não dá ouvidos à orientação que está sendo proferida da parte de Deus. Através de quê? De várias formas. Ela pode ser através do louvor, ela pode ser através da palavra de Deus, ela pode ser através da pregação da palavra, como eu estou fazendo agora, ela pode ser um amigo que te encontra na rua e fala alguma coisa que você nem sonhava que ele poderia falar, que você está vivendo e que precisa de uma orientação, e sai dali uma resposta, ele nem sabe que você está passando por aquilo ali, e Deus usa ele para falar com você de alguma forma, independente de ser crente ou não, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma mula, como pode usar um ser humano, com certeza. Então, quando é que a tribulação, eu procuro tribulação? Quando eu não dou ouvidos, quando eu não ouço conselhos. Pô, pastor, eu estou acostumado a ouvir que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Pois é, isso é o que dizem ali. Mas nós falamos no início que é para a gente não tomar a forma do mundo. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Eu ouço aqui, o João dá um conselho, o Isabel dá outro, o Reinaldo dá outro, a Maria dá outro, o Maurício dá outro. Bom, eu vou fazer uma análise, eu recebi um monte de conselho. Qual desses aqui, ou de repente um pouquinho de cada um, vai ser a melhor direção que eu tenho que tomar? Quem sabe o conselho do João não foi o melhor, mas dentro do conselho dele tinha alguma coisa que falou: opa, isso aqui me serve. Aí eu quero que o Reinaldo, isso aqui me serve, eu tenho dele com dele. Opa, eu acho que eu estou achando a direção. Na multidão de conselhos, a sabedoria. O sábio ama ser aconselhado. O tolo repudia o conselho. É isso que a Bíblia diz. Então, esse negócio de que se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, é conversa fiada. Nós somos atribulados e procuramos tribulação com as nossas próprias mãos quando não ouvimos a palavra de Deus, quando não ouvimos a voz de Deus na nossa vida. Deus está falando: vai para cá, e o cabra vai para lá. Tem que entrar na tribulação para deixar, desculpa a palavra, tem que deixar de ser burro. Deus está falando: vai aqui. Não vou para ali, eu quero ir para lá. Então vai, quebra a cara. Ele tem um abismo, eu estou te avisando para não ir para lá. Não, mas eu quero ir para lá, lá é mais bonito. Então vai. Então vai. Segunda coisa, quando é que nós procuramos tribulação? Quando não obedecemos. Obedecer a quê? Agora eu sabia, o pastor ia falar que tem que obedecer a ele. Não tem nada a ver. Eu só ensino a palavra, você tem que obedecer a palavra de Deus, não é? Alguns pegam esse tipo de coisa: você tem que me obedecer, porque eu sou autoridade espiritual de Deus sobre a vida de vocês. Tem um monte falando isso aí. 3 por 4, Jesus não falou nada disso. Jesus ensinava. Nem o próprio Jesus fez isso. Ele só ensinava. Ele dizia: vinde após mim. E continuava andando. Quer vir, vem. Não quiser vir, fica aí. Estou dizendo que vocês têm que ir para lá. Quer ir, vai. Não quer ir, não vai. Vai quem quer. Segue o conselho quem quer. Ninguém é obrigado a nada. Por isso Deus fez o ser humano livre. E aí tem uns cabras ainda que diz que a autoridade, você deve satisfação da sua vida a ele.
e que você não pode pensar. Se você pensar, você é rebelde. Falar isso para mim um dia. Lamentável, mas falar. Você nunca vai ouvir isso da minha boca aqui, porque isso não é bíblico. Quando não obedece a palavra de Deus, quando não obedece às orientações de Deus, quando não obedece à voz de Deus. Terceiro, para a gente fechar. Então vamos repetir comigo para você lembrar. Quando é que nós procuramos tribulação? Quando a gente não ouve. Fala, quando eu não ouço. Segundo lugar, quando eu não obedeço. A palavra de Deus. Pode repetir, a palavra de Deus. Amém. Terceiro, para a gente fechar. Quando eu não busco. Buscar o quê? Buscar a Deus. Como é que eu tenho que buscar a Deus? Acima de todas as coisas. Quem estava aqui domingo ouviu o sermão, ouviu a mensagem de domingo, e na mensagem que para mim foi muito abençoada, falou muito ao meu coração. Renunciar não quer dizer que você tem que largar a esposa, largar filho. Seria incoerente da parte de Deus. Nós pregamos domingo que renunciar não tem nada a ver com vender a sua casa, com vender o seu carro e trazer o dinheiro e colocar no das outras classes da igreja. Nada a ver. Porque quando Jesus fala lá que aquele que ama mais o pai, a mãe, o filho ou a filha, mais do que a mim, aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, amigos, será que não seria incoerente da parte de Deus dizer para o homem, como ele diz lá, se não me engano, em Efésios, não lembro agora do livro, mas está lá escrito, se você ler Bíblia, você vai lembrar o que eu vou falar, que o homem tem que dar a vida pela esposa. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? A ponto de se entregar por ela. É o que está escrito na Bíblia. É ou não é? Bom, Deus diz que você tem que entregar a vida pela mulher. Aí depois seria incoerente dizer assim, não, você tem que deixar a mulher lá. E vai fazer a obra de Deus. E muitos, por causa dessa interpretação errada, estão afundados na igreja, na religião, perdendo as suas famílias. Muitos pastores que já perderam as famílias, que estão com a família esfacelada, porque colocaram em primeiro lugar a vida eclesiástica. A suposta, vamos dizer assim, por que eu digo suposta, a obra de Deus, porque essa obra que nós fazemos fisicamente, ela não é de Deus, ela é da igreja. A obra de Deus a gente faz lá fora com a nossa vida. Aqui a gente vem buscar Deus para adorar Ele. Aqui a gente vive uma comunhão com os santos, é o corpo local de Cristo. Mas a obra de Deus maior não está aqui. A obra de Deus maior está lá fora. É quando você abre a sua boca para abençoar alguém, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. É lá que você é luz e sal. Lá que você faz a diferença. O Evangelho é vivido lá, não é vivido aqui. Canso de falar isso e vou falar mais incansavelmente. Então, quando é que eu procuro tribulação? Quando eu não busco a Deus em primeiro lugar. Quando eu não busco a Deus em oração. Quando eu não tenho uma vida de oração. Quando eu não tenho uma vida devocional. Buscando a Deus com dedicação. Quando eu não leio a palavra, eu não me alimento. Se eu não me alimento, eu fico fraco espiritualmente. Se eu fico fraco, eu fico alvo fácil do inimigo. Presa fácil. O animal debilitado é uma presa fácil para o seu caçador. É ou não? É. E se o animal estiver forte, correr bastante, fica mais difícil do seu caçador pegar ele. Para terminar então, nós procuramos tribulação quando nós não buscamos. Fala, quando eu não busco. Quando eu não busco. Para a gente terminar, quando você procura tribulação, corre o risco de não suportar. Aí está o problema. Quando Deus te leva para a tribulação, Ele está te garantindo. Foi Deus quem mandou Jó para a tribulação. Foi ou não foi? Ele garantiu ou não garantiu? Até o final. Foi Deus quem mandou os discípulos para o mar revoltado. Foi ou não foi? Foi. Deus garantiu ou não garantiu? Garantiu. E quando nós procuramos, aí a gente corre o risco de não suportar. E por conta disso, muitos já estão fora da igreja. Muitos já apostataram da fé. Muitos viraram as costas para Deus e estão servindo a outros deuses. Muitos já viraram ateu e muitos não conseguem mais crer. Porque buscaram tribulação para a sua própria vida. Quando Deus te leva para a tribulação, Ele te respalda. Se Deus te leva para a tribulação,
pode ter certeza, espera, porque ela vai passar. Breve, breve. É uma leve e momentânea tribulação. Porque Deus tem separado para mim e para ti o melhor. Procure na tribulação aquilo que Deus tem a falar contigo, que Deus quer para você crescer e se tornar um ser humano melhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, nem sempre a tua palavra é uma palavra agradável e que nos faz ficar animados e temos a convicção de que o Senhor logo, logo vai resolver os nossos problemas. Sabemos que o Senhor resolverá todos eles no momento certo, na hora certa. O Senhor vai liberar a sua bênção sobre as nossas vidas. Que, Senhor, alguns de nós estamos passando por grandes tribulações. Alguns estão passando por leves tribulações. Alguns estão passando por tribulações porque procuraram com seus próprios pés. Outros estão passando por tribulações porque o Senhor os levou para a tribulação. Ó Deus, esses que buscaram a tribulação com seus próprios pés, que o Senhor dê graça e livra eles, Senhor, das situações e das armadilhas do inimigo, para que eles possam suportar e sair dessa tribulação um pouco mais fortes, um pouco mais experientes, um pouco mais maduros, ainda que não tenha sido o Senhor que os tenha levado para ela, mas que essa tribulação também produza paciência, produza sabedoria, produza graça e misericórdia. Senhor, aos que o Senhor levou para a tribulação, porque o Senhor quer levar para um nível mais alto, o Senhor quer ter um nível de intimidade maior com eles, o Senhor quer produzir experiência na vida deles, que, ó Deus, eles tenham paciência e exercitem essa paciência, para que saibam esperar o momento em que o Senhor vai dizer: agora o mar se acalma, agora a bonança vem e você pode navegar seguro. Ó Deus, e que essa tribulação produza paciência e produza principalmente maturidade cristã em cada um de nós, assim como foi na minha vida, que por tantas tribulações passei, e em todas elas o Senhor foi comigo, em todas elas o Senhor não deixou que o inimigo me atingisse, o Senhor me guardou e me livrou, e hoje eu tenho vivido um pouco mais de maturidade contigo, um pouco mais de experiência com o Senhor, ó Deus, no nível que o Senhor me permitiu estar. Eu quero, ó Deus, chegar junto com meus irmãos aqui de Betânia, nos níveis mais altos espirituais que o Senhor possa nos elevar, mas que quando chegarmos lá, o nosso coração seja simples e humilde como de uma criança, para que possamos lá, com maturidade e experiência espiritual, experiência e intimidade contigo, maturidade contigo, maturidade espiritual, possamos ser bênção na vida de todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito. Que cada um de nós que estamos aqui nessa noite possamos sair daqui sabendo que a tribulação vem, mas que o Senhor nos livra, nos dá graça e nos faz sair dela mais maduros e mais experientes para a glória de Ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso forte ao Senhor, vamos louvar. Aleluia. Onde for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada, a minha saída. Aleluia, será sobre mim uma promessa. Deus vai
para cá, agradecendo a Deus pelo escudo. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, Senhor, por esta noite de estarmos aqui reunidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Sim, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tem tido misericórdia, tem falado aos nossos corações, para que a cada dia, Senhor, possamos nos aproximar de Ti, para crescer espiritualmente, Senhor, para estar, Senhor, atento, até mesmo para passar experiências, Senhor, ao nosso próximo, que muitas das vezes está atribulado, mas nós, Senhor, que já Te conhecemos, sabemos, ó Pai, que tem nos guardado e nos protegido. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos em paz, Senhor. Nos dá graça, Senhor, no adormecer. Permita, Senhor, que ao despertar do novo dia, nos alegramos na Tua presença, Senhor, para contemplar os firmamentos, Senhor, das Tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço e já Te agradeço. Amém. Deus abençoe. Não sai sem dar um abraço, pelo menos duas pessoas, e profetizar uma semana abençoada, um final de semana abençoado na vida deles. Vão em paz.